Blumenau, quarta-feira, 9 de julho de 2014. Assista hoje no TVL Notícias. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram e aprovaram 2 projetos de lei e 8 requerimentos. Festa Itália começa na próxima sexta-feira em Blumenau. Excesso de velocidade. Moradores reivindicam lombada eletrônica ou física em via pública no bairro Itoupava Norte. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no TVL Notícias, que está começando. Aprovada pela Câmara de Vereadores em 2002, acontece até a próxima sexta-feira a Semana Municipal de Defesa Civil. Agora pela manhã houve uma cerimônia no centro com a entrega de certificados para os participantes do programa Defesa Civil na escola. O Dia Municipal da Defesa Civil é justamente hoje, dia 9 de julho, e sempre nesta semana acontecem atividades depois que o Poder Legislativo instituiu esta data comemorativa. A programação será encerrada na próxima sexta-feira à tarde com uma palestra no Salão Nobre da Prefeitura. Moradores da Itoupava Norte pedem instalação de redutor de velocidade em transversal da Rua 2 de Setembro. A rua é a Henrique Bernards. Por ser a primeira possibilidade de retorno no binário das ruas Paris e 2 de Setembro, no ano passado ela foi pavimentada. Os moradores reclamam, pois a partir daí a velocidade dos veículos aumentou muito na via, colocando em risco quem mora e quem trabalha por aqui. Assusta, a gente acorda do sono e de tanto barulho e de tanto quando eles descem com esses carros rebaixados que faz uma barulheira horrível. E todo mundo se queixa aqui nessa rua. Fica muito perigoso. Eu tenho sempre medo que lá embaixo algum dia eles vão causar um acidente, porque as motocas, os motoqueiros, então eles descem pior ainda. Hoje de manhã ainda um motoqueiro desceu aqui feito assim a toda. E o que a gente vai fazer? O maior problema realmente é o excesso de velocidade, né? E a falta de respeito com os transeuntes, com os pedestres aqui na região, né? É uma rua perigosa? Considero uma rua perigosa, pela falta de respeito às leis de trânsito. O que é necessário que seja feito? Eu sou a favor da colocação de lombadas físicas, já que não se pode eletrônica, que seja física, algum redutor de velocidade. Os moradores chamaram o vereador Marcos da Rosa para conhecer o problema. O parlamentar concorda que a situação é grave na região. Os moradores estão pedindo por segurança e como eu repito, essa rua aqui é uma descida e eles descem em alta velocidade, não tem outra coisa a se fazer. Infelizmente, nós apelamos também, pedimos aos motoristas que eles reduzam a velocidade, que tenham a consciência que essa aqui é uma área residencial, que precisa ser respeitada, mas também não podemos nos omitir e o poder público tem que fazer a sua parte, precisa instalar aqui alguns redutores de velocidade ou até mesmo as lombadas físicas em pelo menos 2 pontos aqui nas descidas que tem aqui, porque são 2 descidas e os motoristas pegam um embalo e descem mesmo aqui em alta velocidade. Eu percebo aqui que tem carro que passa quase 80 por hora, então é um absurdo. Nós precisamos de redutores de velocidade para garantir segurança aos moradores. Durante a visita, o vereador Marcos da Rosa adiantou que dará publicidade ao problema enfrentado pelos moradores da rua Henrique Bernards e solicitar ações do Executivo. Nós vamos usar a tribuna, mostrar as imagens, usar a tribuna da Câmara para expor realmente o problema, que não é algo que os moradores estão pedindo, estão reclamando injustamente. Nós comprovamos que realmente o problema existe. Nós vamos fazer uma indicação à Secretaria de Planejamento e solicitar providências antes que ocorram aqui prejuízos piores, né? Tanto ao município quanto principalmente aos moradores dessa via. O vereador César Sim avaliou que as coligações entre partidos que estão sendo feitas agora para as eleições de outubro são um escândalo. Lamentou que a incoerência tenha chegado ao ponto de unir ideologias desiguais e criar alianças conflitantes com os conchavos nacionais. César Sim ainda disse que as coligações são necessárias num país democrático, mas o ideal seria que fossem feitas para unir ideais e favorecer a comunidade e não apenas por oportunismo. E acompanhe em instantes.
Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram e aprovaram 2 projetos de lei e 8 requerimentos. Festa Itália começa na próxima sexta-feira em Blumenau. TVL Notícias volta já. Está na hora de parar com a violência no trânsito. Está na hora de parar com as mortes de nossos jovens e crianças, vítimas de acidentes nas ruas e estradas. Parar de dirigir em alta velocidade. Parar de dirigir depois de beber. Parar com a falta de respeito no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Sobre a Copa do Mundo aqui no Brasil, o vereador Marcelo Lanzarin advertiu que o povo brasileiro não deve esquecer que ainda existem questões envolvidas com o evento que merecem esclarecimento. Segundo o parlamentar, a tragédia que aconteceu com o viaduto lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, infelizmente será um marco para que ninguém esqueça tudo o que aconteceu antes e também durante o Mundial. Começa na próxima sexta-feira a 21ª edição da Festa Itália, uma das festas mais tradicionais de Blumenau e região. Será uma Festa Itália diferente de todas as outras, principalmente por causa da gastronomia. Os pratos eles são variados, desde de sopas, né, que é o capelete, agnoline, minestra, e aí os pratos com massa, macarrão, lasanha, nhoque, tagliatelle e daí por diante, né? E também, nós partindo para a região mais montanhosa, é muito comum na Itália se comer a carne de cabrito. E será ofertado também, através de um parceiro nosso, lá um restaurante, a carne de cabrito. Os 9 pratos do ano passado foram ampliados para cerca de 35 neste ano. E as novidades não param por aí. Esse ano nós teremos uma Praça da Cerveja. Essa Praça da Cerveja somente com cervejas italianas. Serão vários rótulos que estarão lá à disposição do público, numa praça especialmente elaborada para que ele possa ficar bem à vontade e degustar a cerveja italiana. Além do vinho, é claro. Além do vinho, sim. Carro-chefe da Festa Itália sempre é vinho, né? E o vinho terá mais de 80 rótulos à disposição. A Festa Itália, que chega à 21ª edição, começa nesta sexta-feira e vai até o dia 20. Serão 10 noites com o setor 2 do Parque Vila Germânica aberto para os visitantes. E todos os dias terão bandas e grupos no palco. Destacamos Vecchio Scarpone, né, que já brilhantou a festa em alguns anos anteriores e fez um sucesso muito grande. O Deco Dal Ponte também, que sempre é parceiro nosso, também tem uma comunicação muito grande com o público. Nós temos o Roba da Chioda, que também é um conjunto excepcional, também com certeza vai movimentar muito. E o outro, Família Paganini, também, que é um conjunto familiar, mas de uma expressão artística muito grande. Esta vai ser a primeira vez que a Festa Itália vai abrir para o almoço aos sábados e domingos. E nesse horário, a entrada é gratuita. Nas noites, o valor é R$10, mas estudantes e idosos pagam meia. Crianças menores de 12 anos não pagam ingresso. Esperamos, com essa remodelação da festa e a oferta da gastronomia, esse foco gastronômico que está sendo dado na festa, que tenhamos aí em torno de 40 mil pessoas. 9 vagas estão sendo oferecidas no concurso público da URB, que é a companhia urbanizadora aqui de Blumenau. Os salários variam de R$ 850 a R$ 1.916 para as vagas de calceteiro, carpinteiro, jardineiro, pedreiro, rasteleiro, roçador, servente de limpeza, servente de obras e também operador de equipamento rodoviário. As inscrições devem ser feitas até o dia 23 na sede da URB, que fica lá na Rua Norberto Seara Roise, no bairro Escola Agrícola. A inflação aqui em Blumenau no mês de junho ficou em 0,25%. No acumulado de 12 meses chega a mais de 5%. Mês passado, os produtos de panifício apresentaram uma maior alta. Já a queda mais considerável foi a dos produtos in natura. No cálculo da cesta básica, houve aumento de 1% e agora o custo dela está em R$ 300. A maior alta do mês na cesta foi da carne moída e a redução mais sentida no bolso
do consumidor foi no preço da batata inglesa. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Departamento de Economia da FURB. A manhã de hoje foi marcada por mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores. Até o dia 17 estão programadas reuniões dos parlamentares quase todos os dias no plenário. Na reunião desta manhã, os parlamentares analisaram o veto parcial do Executivo ao projeto de lei 6.608, que institui o título de empresa amiga do jovem e do adolescente. Devido ao acatamento do veto parcial pelos parlamentares, a lei deverá ser sancionada. Na lógica, o veto aplicado pelo senhor prefeito, que foi acatado aqui pelos colegas vereadores, ele veta dois artigos, um artigo e os parágrafos que não vão afetar diretamente a execução do projeto. O projeto continua, vai continuar sendo premiada a empresa amiga do adolescente trabalhador e vai continuar se estimulando através dessa ação que as empresas continuem sendo parceiras na recolocação, na inclusão de jovens de 14 a 16 anos no mercado de trabalho, e o projeto continua tendo a sua finalidade, que é de desmistificar ainda mais para a nossa sociedade que o adolescente pode trabalhar sim, deve trabalhar dentro da condição de aprendiz, dentro da legalidade que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os parlamentares também analisaram e aprovaram 2 projetos de lei. Uma proposição foi que denomina o Centro de Zoonoses da Itupava Central de Oma Vale Hadlich, e o outro outro projeto que concede o título de cidadão blumenauense ao professor da FURB, Roberto Diniz Salti, alguém que já contribuiu e continua contribuindo com a nossa cidade. Isso acredito que é muito importante para alguém quando é reconhecido como cidadão blumenauense. Ainda durante a reunião, os parlamentares analisaram e aprovaram 8 requerimentos. A próxima sessão ordinária foi convocada para amanhã, a partir das 9 horas, aqui no plenário do Legislativo. A próxima sessão ordinária é amanhã de manhã, 9 horas. Na próxima semana, mais 4 encontros no plenário estão agendados sempre pela manhã. O Metropolitano, que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D novamente neste ano, tem mais um jogo amistoso, jogo treino, amanhã à tarde. Desta vez, o adversário será o Figueirense, lá na capital, em Florianópolis. No último sábado, o time principal foi poupado e a equipe reserva do Metrô perdeu para o Camboriú. Semana passada, o Metrô ganhou do Internacional de Porto Alegre, aqui no SESI. A estreia na Série D é dia 20 contra o Boa Vista, justamente no estádio do SESI. E essa é para quem gosta de jazz. O grupo de Itajaí, Jazzing Loft, se apresenta neste mês no projeto Vila Encantos, que trabalha com jovens que aprendem música numa das regiões mais distantes do centro. Além dos integrantes do projeto, a apresentação do trio Jazzing Loft é aberta ao público em geral. Quem quiser conferir o show será gratuito no dia 25 deste mês, uma sexta-feira lá na Associação da RACO, no bairro Vila Itopava. E agora você confere a previsão do tempo direto do Alerta Blue. Esta quarta-feira o dia iniciou com bastante nebulosidade, céu encoberto em Blumenau, devido a áreas de instabilidades que se formaram no Paraguai e se deslocam sobre Santa Catarina, indo em direção ao oceano. As chuvas são esperadas para ocorrer devido ao deslocamento desse sistema durante a noite de hoje e madrugada de amanhã. Por conta dessa cobertura de nuvens que há hoje no céu de Blumenau, a temperatura não se eleva, ficando aí entre 18, a temperatura máxima entre 18 e 20 graus. Tassiana Weber, meteorologista do Alerta Blue, com as informações do tempo. Em 1941 foi montada uma seleção catarinense. Na imagem da esquerda para a direita aparecem aí jogadores: Dirceu, Schirman, Boia, Francalati, Zaque, Procópio, Loló, Calico, Iê, Pinheiro e Beck. Cada nome naquela época, hein? A gente acha que só hoje em dia tem nome de jogador estranho, mas lá na década de 40 já tinha esses nomes todos aí. No jogo disputado entre a seleção catarinense e também a seleção paranaense, o resultado foi favorável para a gente, para os catarinenses, que venceram pelo placar de 5-2. Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, a TVL transmite ao vivo, então, a sessão ordinária dos vereadores direto do plenário. Mais informações do Poder Legislativo Municipal
você encontra na internet. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente quarta-feira e até a nossa próxima edição. Até lá!